Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais, se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. E você vem comigo até o final deste caso comentário de plantão zaço de Natal. Eu tô gravando hoje no dia 30 de dezembro de 2025, vou pôr no ar daqui a pouco, vou gravar, editar e subir, fazer tudo, porque é um caso que urge, inclusive, eu sempre digo, né, o que é gravado, o que é filmado, o terror filmado, ele não nega para você o direito de defesa, mas ele obriga que você tenha a interpretação conforme a imagem colocada. Contra fatos não há argumentos. E o que nós vimos que aconteceu no dia 27 de dezembro de 2025, lá em Porto de Galinhas, que é um lugar lindo, eu já estive, vou trazer um pouco a minha sensação quando eu estive lá. É um lugar lindo, deslumbrante, eu estive 2 vezes, estive na década de 90 gravando Gente que Faz, e depois, no começo dos anos 2000, que eu fui lá, mas já falamos sobre isso. É um lugar que fica no distrito de Pojuca, que fica a 60 quilômetros de Recife. Segundo a própria governadora do estado do Pernambuco, é a segunda praia com maior visita, não sei se no estado do Pernambuco ou no Brasil, que seja. É assim, então, o que aconteceu com o Johnny Andrade, com o Cleito Zanato, um casal gay do Mato Grosso, que foram passar lá os seus dias, talvez fossem passar inclusive o ano novo, ali por ali, já não mais vão passar e não dificilmente acredito que eles queiram ir àquele lugar. Eu mesmo risquei por um bom tempo, talvez para sempre, o Porto de Galinhas, e eu estava indo, já vou contar também, porque nós temos que ser solidários àqueles que são como nós somos, humanos, e principalmente aqueles do qual nós fazemos grupos, e ele é um grupo LGBTQIA+, do qual eu faço parte com o maior orgulho. O grupo esse por quem eu já lutei por ele e luto por esse grupo a vida inteira, e eu não vou a um lugar homofóbico. Eu não vou a lugares homofóbicos, racistas e machistas. Não me convide, eu não vou, não levo meu dinheiro. Porque se tem uma coisa que o americano ensinou, é que o poder financeiro faz parte do nosso poder e de todo mundo. Então não levar o nosso dinheiro a locais homofóbicos, racistas e preconceituosos, misóginos e tudo mais, fortalece, inclusive, uma forma de nos colocarmos contra todos esses tipos de pensamentos abjetos, horrorosos. Então, o poder financeiro que nós temos que levar para esse local também. Não ir a lugares onde o turismo é perigoso. Não ir a lugares, porque aí cabe ao Estado, e é do Estado o dever da segurança, e nos zelar por nós todos. Então, eu não vou, não me convide, eu não vou à Polônia, eu não vou ao Egito, eu não irei à Rússia. Sou louco para conhecer aquele museu, acabei de esquecer o nome, eu estou com problema de esquecimento de nome, lá de São Petersburgo. Eu não vou alocar, eu não vou a Bielorrússia, eu não vou ao Oriente Médio. Gente, eu não vou, você não vai me ver indo a Dubai, essas coisas, eu não irei. Eu não vou nem nas companhias aéreas, por mais incríveis que sejam, porque não me interessa ir a locais onde as mulheres são subjugadas, onde existe homofobia declarada, onde tem o racismo impregnado na cultura. Não vou, não irei, não quero, não vou. Então eu acho que nós temos que, conforme o que nós vamos conversar aqui sobre esse acontecido no Porto de Galinhas, nós como brasileiros, turistas e cidadãos, precisamos nos entender e exigir do Estado que o Estado esteja à frente da gente. Coisa que eu vou questionar o Estado de Pernambuco, porque a governadora falou, e muito calma, tranquila, muito segura, mas, gente, falta um pouco de irritação também com relação a tudo que estamos vendo. Todos nós estamos irritados com a falta de vergonha na cara daquelas hienas, que são hienas, não são pessoas que trabalham na praia, aquilo são hienas, aquilo são abutres, aquilo são pessoas que ficam usando e abusando de um pseudo-poder que tem porque o Estado é ausente. Seja o governo ou seja a prefeitura. Isso serve para qualquer cidade do Brasil, para qualquer cidade do mundo que queira ser turista, principalmente porque o turismo vira o seu principal negócio. E se você não cuidar do seu principal negócio, você vai à bancarrota. Ah, mas Beto, existem famílias. Bom, meu amor. Bom, e eu que tenho que preocupar, os turistas também têm famílias. Quantos pais foram colocados contra a parede e tiveram que pagar mais por medo, inclusive, da segurança da sua própria família? Ah, mas ele lá tem família, precisa cuidar? Não dá. Não dá. Porto de Galinhas não é Porto de Galinhas. Porto de Galinhas é Porto das hienas. É dos abutres, é dos urubus, é daqueles seres que querem, na verdade, é um crime, né? É o Porto do crime, é isso, mais nada.
Eu sou Beto Ribeiro e este foi o especial... tô errando quando eu vou gravar só no microfone não. Mas eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Um caso comentado de plantão, um caso comentado de Natal. O que aconteceu então? Vamos começar pelo que acontecido, depois entraremos nos prólogos. Eu vou mostrar aqui para vocês também os depoimentos das vítimas e o depoimento dos autores que estão querendo se colocar como vítimas. Como eu digo, ouço todos os lados. E fica aqui já o convite, inclusive, para o casal, o Johnny Andrade e o Cleiton Zanata, darem as suas entrevistas, assim como a dona, acho que é Maura o nome dela, que é a dona da barraca, assim como as pessoas que estão sendo agora levantadas, parece que já tem 14 pessoas levantadas, que vão tomar depoimento, mas o meu medo é que isso seja esquecido. Por isso que eu estou falando desse caso comentado agora, porque vamos ver se a gente consegue não deixar este caso morrer em função de nós mesmos. Mas fica aqui já, é só mandar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com. A gente entrevista todos os lados, assim como a governadora do estado de Pernambuco, se ela quiser falar, eu vou ter que citá-la muitas vezes aqui, assim como o prefeito de Ipojuca, que também vai ser citado uma vez que eles deram depoimentos esses que me deixaram até um pouco constrangido como cidadão brasileiro. Mas vamos nós seguir aqui. Johnny Andrade e Cleiton Zanata, um casal gay, lá do Mato Grosso, mais velhos. Eu não vi a idade deles, mas eu me reconheci neles ali um pouco, talvez eu seja um pouco mais velho que eles. Eles se colocam como empresários. Eu cheguei a ver que um deles também é personal trainer, dá para perceber até pela estrutura corporal. E isso está sendo apontado, inclusive pelos autores, como ele tendo sido, na verdade, o principal algoz. Mas os dois estavam ali, em Pernambuco, lá no Porto de Galinhas, pelo que eles relatam, inclusive, no depoimento que eles gravam para o Instagram deles, que viralizou e tudo, que a mídia eu vou botar aqui inteiro, porque eles mesmos pedem para que seja divulgado, eles passaram os últimos 5 anos no Rio de Janeiro, no seu ano novo, e devem ter decidido ir para Porto de Galinhas agora em 2025 para 2026. Ali já, antecipando uma coisa que ele fala, é uma coisa que eu não quero. Ele compara muito a violência do Rio com a violência que eles sofreram em Porto de Galinhas. São violências distintas, existe sim. No Rio de Janeiro temos os flanelinhas, em São Paulo tínhamos os guardadores de carro, não lembro que governo foi, que a sensação que eu tenho é que isso acabou. Também não sei se é porque hoje eu só saio de... Falaram que para não falar mais Uber é transporte de aplicativo. Tá, então eu saio com transporte de aplicativo, eu vou a pé, eu não saio de casa mesmo. Né? Porque São Paulo está perigoso. São Paulo não é um problema de uma pessoa que quer te cobrar R$30 a mais. Aqui em São Paulo nós estamos com uma pessoa que é seu celular, sua vida, sua moto, seu carro, sua existência. São Paulo está uma violência absurda. Então é bobagem a gente ficar agora comparando as cidades, como querendo colocar Porto de Galinhas como o único centro ruim da existência do universo. Porque aí seria muito mais fácil a gente resolver tudo. Aí é só policiar ali direto e acabou a violência. E não é bem assim. Todos nós temos. Eu mesmo já fiz casos terríveis no Mato Grosso. Né? Veja lá o Mato Grosso do Sul, com a nossa querida menina Sofia, que Deus a tenha, junto com seus pais lindos, que cuidaram tão bem delas e não conseguiram salvá-la por conta do estado do Mato Grosso do Sul, que impediu de a menina sair do covil, onde ela era obrigada a morar junto com a mãe e com o padrasto. Então, todos os estados têm, todas as cidades têm. Mas nós vamos falar aqui, especificamente disso, porque é assustador quando o Estado está ausente de algo que ele tem que saber que existe. Principalmente numa cidade turística. Então os dois estavam ali no Porto de Galinhas, eles chegaram ali e assim, Porto de Galinhas, vou contar então rapidamente a minha experiência. Eu gravei na década de 1990, acho que foi 1995 lá, e ela era bem mais desertão. Gravamos cenas lindas, um gente que faz maravilhoso, de uma menina enfermeira pernambucana, fantástica, não sei se é o nome dela, claro, mas batalhadora, linda a história dela, e gravamos em Porto de Galinhas. Eu volto em 2001 com a minha amiga Dedé, que eu estava passando por um processo de bastante estresse e eu precisava descansar, medicamente falando, e eu fui passar uma semana em Cabo de Santo Agostinho, no hotel, acho que chamava Blue Tree Park, nem sei se é esse o nome ainda, que é um resortão e tal. E nós fomos, e eu quando chamo a memória, muito recente ainda, 2001 para 95 ainda era recente, eu falei, vamos a Porto de Galinhas, era tão bonito. Quando eu cheguei lá, fiquei horrorizado. Por quê? Tinha sido tomado por barracas, por pessoas. Me lembra até um pouco Porto Seguro. Eu não gosto dessa coisa de uma cidade, as pessoas ficam em cima de você, eu detesto isso. Não em cima de você porque te conhecem, mas porque, olha, pega isso, pega aquilo, compra isso, compra aquilo. Me sinto um pouco colocado contra a parede ali. E eu fiquei horrorizado, e a Dedé ficamos horrorizadas. Eu me lembro de pessoas, acho que são arrecifes que falam, que
fazendo churrasco, eles faziam churrasco nos arrecifes, achei aquilo de um horror da natureza. Nós ficamos 3 minutos e voltamos para o hotel, porque eu ali já me senti angustiado, não era o lugar que eu estava. Conversando com a minha cunhada, que é a Rana Feijó, que é de Recife, é pernambucana, que eu adoro ela. Eu amo nordestino, né? Vocês sabem. Amo sulista, amo centro-nordestino, mas eu adoro Nordeste, eu quero um dia morar no Nordeste, por isso que eu fiquei tão chateado com tudo que aconteceu. Aí a Rana, a gente estava agora conversando e a gente combinou de irmos para Pernambuco em 2026. E o primeiro lugar que foi falado foi, inclusive, Porto de Galinhas. E eu já trouxe, naquele momento, aquela minha lembrança ruim de 2001. Mas me disseram que tinha mudado isso, aquilo, beleza. Bom, aí acontece aqui, não vou, né, gente? Não vou nem a pau Juvenal. Não vou e falo pra você não ir. Lugares que mostram homofobia, racismo, machismo, não vou. Você não vai me ver lá, você não vai me ver pagando uma caipirinha. Não vou, porque o dinheiro nessa hora tem que ser um exercício de poder que você pode usar. Mas os dois chegaram. E lá em Porto de Galinhas tem uma parte, isso tem bastante, em Cannes tem isso, que a faixa de areia é vendida, é cedida, sei lá como é que eu falo essa palavra, para pessoas trabalharem nela. Não é como no Rio de Janeiro, que você tem a licença, mas a praia, a areia não é de propriedade. E, aliás, eu vou falar, o serviço de praia do Rio de Janeiro é o melhor serviço de praia do mundo. Ali eu pago com vontade. Ô, gente competente, adoro serviço de praia do Rio de Janeiro. É incrível. Super funciona, não tem essas pegadinhas de... Olha, que eu vou pro Rio desde a minha tenra infância. Morei no Rio e nunca, nem alto verão, nem baixo verão, eles são muito profissionais. O comércio de praia do Rio de Janeiro é extremamente profissional. Tinham que importar para ensinar ali em Porto de Galinhas como trabalhar. Mas aí você tem uma parte que você tem umas barracas, que tem umas licenças, que você pode... elas comercializam aquilo que é público. Praia no Brasil é um local público. Vamos entender isso? Mas aquela faixa de areia está comercializada. Onde eles montam um monte de barraca, em São Paulo chama guarda-sol, no Rio de Janeiro chama barraca, nada é do que aquele ombrelone, uma mesinha, ou então com cadeira de praia, ou então com espreguiçadeira. Tá tudo bem, tá tudo certo, é um serviço, está legalizado, está dentro dos padrões, onde eles podem cobrar pelo uso da cadeira, pelo uso da barraca. Isso também tem no Rio de Janeiro, isso também tem em São Paulo. Você pode, às vezes, chegar num lugar e falar assim, olha, eu só quero sentar. Beleza, você paga R$50. Tá certo, tá errado? Ali eu não vou nem discutir, porque a cadeira é da pessoa, o ombrelone é da pessoa, tem a manutenção, então beleza. Está combinado? Não está caro. O problema é que o que está acontecendo em Porto de Galinhas e sendo mostrado é que o que está combinado está sendo roubado daqui a pouco, está sendo, na verdade, um crime, com uma certa anuência da população local e da sociedade daquele lugar, porque eles estão muito seguros em fazer isso. Nada acontece. Cadê a supervisão? Onde estava o Estado no dia 27 de janeiro, 27 de dezembro de 2025 e também 27 de janeiro de 2025? Onde estava o Estado? Onde estava o Estado, que eu digo policiamento, a prefeitura, a Secretaria de Turismo de Pojuca, o governador do Estado de... Onde está? Se é um lugar tão importante para o Estado, o Estado não está olhando, porque essas pessoas estão agindo assim, esses donos de barracas, esses petisqueiros, que daqui a pouco vou entrar nisso, estão agindo dessa maneira porque elas estão muito tranquilas, nada acontece com elas, porque tudo acontece com os outros, os turistas. Então você tem essa faixa de areia com essas ombrelones, tem cores, tem umas coisas, e pelo que eu vi, inclusive no depoimento desse povo que saiu batendo ali, eles explicam que tem parece que tem uma bandeirinha, até aqui pode, até aqui não pode. Então assim, se você não quiser as barracas, beleza, você pode ficar na areia. Tá bom, duvido. Mas tá certo, vamos dizer que eles respeitam. Eu duvido, mas vamos dizer que eles respeitam, né? Então eles chegaram, você pode chegar e você pode só usar a barraca ou você pode consumir. Segundo a Secretaria de Turismo de Pojuca, isso não pode ser feito, que é a tal da consumação mínima, vamos chamar assim. Você poderia pagar R$50 na barraca e comer o que você quiser e pagar o que você comeu. Lá existe uma nova manobra que é, olha, custa R$50 a barraca, mas se você comer petisco, você abate dos R$50. Beleza? Beleza. E aí já se trabalha até com uma coisa chamada regionalismo, que é uma forma
gramática, gramaticalmente falando, se chama regionalismo, que são palavras que têm sentido em um local e têm sentido em outro lugar. É como eu acabei de falar, por exemplo, que barraca, para paulista não vai entender, a gente fala de guarda-sol, gente. Barraca pra gente é barraca de camping aqui em São Paulo, são aquelas barracas de camping. Barraca é barraca igual no Rio de Janeiro. Então isso é um regionalismo. A forma como a gente fala, certas palavras têm certos sentidos. Inclusive o que vai ter acontecido com uma outra turista, quando tem uma turista chamada Luciana Santana, que também viralizou o depoimento dela, que ela foi também achacada, né, que fala, também ali em Porto de Galinhas, ela fez um depoimento contando, inclusive, que o cara avisou para ela que se ela não pagasse, na próxima vez ele ia tomar. Ela fala, tomar o quê? Ele fala, vou te roubar, porque tomar vou roubar você. Tomar é um regionalismo local, uma palavra se utilizada naquele local com esse sentido de roubar, que ele já tinha falado para essa outra turista. Ou seja, muitas turistas que passaram por Porto de Galinhas já tinham denunciado e já falam há muito tempo. Se você entrar no Google e for ler, tudo que se fala dessas barracas era para serem sido fechadas há muito tempo. Por que a Secretaria de Turismo não está lendo isso? Cadê a governadora que não leu isso antes? Cadê o prefeito que não viu nada? Um local tão importante para a cultura e para a economia de um estado? Você não dá uma olhadinha no como que as pessoas estão falando sobre a sua praia mais importante? Então tem um problema maior ainda. É ausência total até de interesse. Mas você podia chegar a tal. Então eles falam desse petisco. Esse petisco é muito importante. Por quê? Inclusive o que aconteceu com a Luciana Santana, não sei se aconteceu com o Johnny Andrade, mas vou pegar da Luciana Santana, que é uma outra moça também que foi agora praticamente agredida. Não foi fisicamente, mas foi agredida mentalmente. Eles pediram batata frita. E ele falou que batata frita não é petisco, é porção. Olha como você se utiliza do seu regionalismo para ser safada, né? Para ser sacana. Porque você pegar petisco, é como aperitivo, é como uma comidinha, uma entrada. Não, para eles batata frita é porção e petisco é o quê? É camarão. Então ele se utiliza de um conceito dele para inclusive fortalecer a cobrança indevida que ele vai ter em cima da garota. Isso acontece com o Johnny Andrade e com o Cleiton Zanata. No dia 27 de janeiro, eles chegam à praia de Pernambuco. Eu não sei quando eles chegaram ao Porto de Galinhas, e eu não sei se eles já tinham ido à praia, eu não sei se eles já sabiam como as coisas funcionavam. O que eu sei é que no dia 27 de janeiro, eles estão ali e eles sentam na tal da Barraca da Maura. É o nome dessa barraca que a dona chama Maura. Maura Dias, Maura não sei o que lá. Convido ela também a falar, porque a dona da barraca tem que ser responsável por quem ela contrata. E essa senhora, inclusive, saiu falando já umas coisas que eu acho muito, muito ruim, tudo que ela disse, nem vou pôr. E ela ainda cobrou dos garotos. Mas vamos lá. Os dois, então, estão ali. Garotos não, dos dois homens. Os dois estão ali, então, passando o dia na praia. Segundo o homem também que começou a agressão neles, eles tinham tomado 2 garrafas de uísque. E daí? Eles estão na praia, não estão dirigindo, eles fazem o que eles querem, eles pagam, eles compram. Eles estão usando uma praia que é um local público. Eles não podem fazer obscenidades, eles não podem bater nos outros, eles não podem humilhar os outros, eles não podem socar a cara de ninguém. Isso eles não podem, como foi feito, porque em princípio não tinha bebido nada. Mas então eles estão ali. Quando eles chegam, esse rapaz, esse moço da Barraca da Maura, diz para eles que a barraca custa R$50. Se eles consumirem, paga R$50. Se consumirem, a bateria desse valor. Pelo que eu entendi, eles não consumiram. Não estavam a fim de comer, né? Não queriam comer ali, iam comer em outro lugar. E até eu digo uma coisa já de antemão. Você vai a Porto de Galinhas, faz o seguinte, mas não vá à Barraca da Maura. Não vá às barracas, se possível, não vá a nenhuma barraca. Deixemos as barracas vazias. Não vá, não consuma. As barracas precisam pagar pelo esse mal todo que está sendo feito, inclusive com a cidade, com o local. Então eles estão ali sentados e eles resolvem ir embora. E quando vem o homenzinho lá, o menino magrinho, falar para eles que eles tinham que pagar, ele falou, beleza. Ele falou, mas são 80. Ele fala, não são R$80, você negociou comigo 50. Daí começa, 80, e já tem uma forma de falar, já meio agressivo, já tem uma malandragem. E é sempre nessas horas que as pessoas, principalmente as pessoas que querem aumentar um valor já pré-combinado, ele já está ele está na tua frente.
Até o jeito de falar já tem uma forma de, pera que eu te pego daqui. Bom, eles não falaram pra menina, pra Luciana Santana, se ela não pagasse, na próxima vez eles tomavam ela? Tomavam ou tombavam, não sei. Eles então, o casal, o Johnny Andrade e o Cleiton Zanata, falam que não vão pagar R$80, eles vão pagar 50, que o combinado foram R$50. E ali começa já o ataque físico, colocado pelo casal como já um ataque homofóbico. Queria saber, é que a gente só tem as gravações feitas pelos outros turistas, aquelas gravações horrorosas que a gente vê do casal subindo até a picape dos corpos de bombeiros e tal, são feitos por turistas. A gente não sabe como é que tudo começou, não existe uma câmera. Porque eu gostaria de saber quais foram as palavras que eles usaram contra o casal. Bichona deve ter sido a palavra mais fofa, né? E a homofobia, coração, está inclusive na forma que você se negocia com a pessoa em quem você vai bater. Por que você não bate só com a mão? Você bate com a boca, você bate com a colocação. Você bate de uma forma que você quer subjugar e humilhar o outro, em todos os sentidos. Então, foram faladas palavrinhas gostosas homofóbicas? Isso é homofobia. E ali começa a pancadaria de vida e morte. Vida e morte que vai ter consequências, inclusive jurídicas. Espero que eles sejam todos apontados como tentativa de homicídio e não lesão corporal. Né? Espero profundamente que todos paguem por tentativa de homicídio, que eles sejam levados ao júri popular. Todos os 14 que já foram colocados, mais os outros 14, parece que eram 30 pessoas. Começa a algazarra toda, começam a bater nos dois. Um deles, que fica menos machucado, grita e sai correndo pedindo ajuda, acredito que seja ele, porque um está muito machucado, eu acho que é o personal trainer, até pelo porte físico dele. E eles tem uma picape de corpo de bombeiros, que também os bombeiros ficam ali meio acima, né? Eles sobem nessa picape, conseguem tirar e eles são levados à delegacia. Aí já começa e já continua toda a cascata de problemas absurdos. Numa cidade, numa praia chamada Porto de Galinhas, que é uma das praias mais visitadas, mais importantes, a estrutura é zero. E eu acho que a investigação tem que ser levada em todo esse local, em toda essa escada de poder. Por que esses caras da barraca, eles se sentem tão empoderados? A polícia tem que ser investigada, a prefeitura tem que ser investigada, todos, porque eles estão muito seguros de que nada vai acontecer com eles. E vou te falar uma coisa, gente, se não tivessem gravado o que gravaram, talvez nada tivesse acontecido com eles. Tá? Porque eles estão muito tranquilos. Pessoas que fazem o que fizeram é porque elas sabem que nada vai acontecer com elas. E ela sabe que nada vai acontecer com elas porque nada nunca aconteceu, nunca acontecerá. A prefeitura, toda essa escada de poder daquela localização tem que ser investigada. Por que eles estavam tão tranquilos? A Associação de Barraqueiros, eu acho que esse é o nome, Associação, até anotei, Associação dos Barraqueiros de Porto de Galinhas, falou, não tem nada a ver com isso, vou deixar com a polícia. Minha associação, do meu não coração. Que papo é esse? Se você então pra que você é uma associação? Pra quê? Pra empoderar e deixar as pessoas fazerem o que elas querem fazer e achacar de fato, é achacar que fala, né? Achacar. Aí não sei, se me escreve a palavra qualquer. E humilhar e fazer com que tu pague a mais, até por medo, porque o medo da vida e morte acontece de fato. Essa moça, Luciana Santana, ela fala do medo de morrer. Ela fala do medo de morrer, ela ainda fala, termina o vídeo e fala, gente, se acontecer alguma coisa comigo aqui em Porto de Galinhas, vocês já sabem, hein? É o medo da morte, é o medo da vingança, que o cara não pagou o que ele quer e ele exige que pague a hora que for. E aumenta o valor como eu quiser, eu sou mandão daqui. Mandão daqui porque ele está sempre numa cama confortável. Ele está sendo sustentado por um poder local que lhe permite ser o poderoso. Então todo mundo tem que ser investigado. Todo mundo, a prefeitura tem que ser investigada, a secretaria, a associação, a polícia, todo mundo, porque eles estão muito tranquilos em serem criminosos, que é o que eles são criminosos. Então os dois apanham e eles são levados pelo corpo de bombeiros, pela caminhonete do corpo de bombeiros, eles são levados até a delegacia. Chegando na delegacia também não fazem nada. Fazem lá vai lá para o hospital. Gente, isso é corpo de delito, isso é exame de corpo de delito, esses dois têm que ter... Claro que com todos os vídeos isso, aquilo, fica impossível, né, não ter sido registrado, mas eles tinham que ter feito um exame de corpo de delito. Obrigatoriamente, tira a foto na hora, o senhor escrivão. O senhor fez ali também? Estava fazendo o quê nessa delegacia? Se não é para fazer o trabalho. É um absurdo. Eles pegam, então, saem da delegacia, porque o corpo de bombeiros larga eles lá, né?
Corpo de bombeiros. Fizeram os primeiros socorros? Fizeram os primeiros atendimentos? Se preocuparam humanamente, o Corpo de Bombeiros de Pojuca, com o que estava acontecendo com aquelas duas pessoas? Não, largaram lá na delegacia. Eles pegam e falam assim, você tem que ir pra... Melhor você ir pro hospital, viu? Você não tá bem, não. Eles saem e falam, mas quem me leva? Ah, não tem viatura. Vai aí, se vira, gato. Ó, tá sangrando. Eles saem, eles chamam um Uber. Eles pagam, do bolso deles, 100% do atendimento que é obrigatório ser do Estado. Eles pegam, então, e eles vão até o hospital, que também não tem ambulância. Chega no hospital, não tem nem raio-x. O hospital lá do coisa. Eles vão para Ipojuca, não tem... Porque Ipojuca é município, daí tem aquelas confusões. Eles saem da delegacia, vão para um hospital, uma UPA local ali de Porto de Galinhas, não tem nada. Eles pegam um outro Uber e vão para Ipojuca, e lá eles são atendidos, medicados, que segundo eles contam, a médica ainda vira e fala, parece que não tem nada. Parece que não tem. Se uma médica me fala, parece que não tem nada, eu grito. Agora, como assim parece que não tem nada? E medicou com o quê? Com Novalgina, né? Um anti-inflamatóriozinho também. Poupe, né, gente? Perguntou pelo menos se o moço tem pressão baixa para não dar Novalgina, gente? Aí eles pegam e voltam para a delegacia para tentarem conseguir fazer uma coisinha chamada boletim de ocorrência. A sensação que eu tenho, eles não falam, por isso que eu gostaria de entrevistar eles. A sensação que eu tenho é que eles, olha, eu não sei não, se não tentaram fazer eles não fazerem boletim de ocorrência. Não sei se colocaram muitas pedras no caminho para impedir, mas eles foram muito mais machos do que aqueles pseudos machinhos que bateram, porque só em bando que batem, né? São machinhos em bando, porque são hienas que comem... Né, como falo, e dão risada. São hienas da vida. Elas vivem pelo lixo do outro. São hienas, são abutres, são urubus, são ratos humanos. São pessoas que não têm... quando você só é macho em bando, você é um rato. É isso que você é. Olha, até rato, eu vou tirar rato, porque eu acho que rato tem mais coragem do que... Pega uma ratazana brava. Não é só, ela não precisa andar em bando. Mas é isso, tá. Mas esses aqui precisam andar em bando. Por quê? Porque são hienas. Eles saem, então, eles voltam para o hotel, tentando remarcar a passagem, porque eles querem ir embora daquele local, óbvio. A polícia estava dando escolta para eles? Claro que não. Aí eles gravam este depoimento que eu vou colocar aqui na íntegra, para vocês entenderem, inclusive, o medo que eles estavam tendo dentro do quarto do hotel. Gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Como vocês já viram, né, várias imagens, a gente está gravando esse vídeo para as emissoras de televisão aqui de Pernambuco. Eu sou o Johnny, esse é o Cleito, nós somos do Mato Grosso, né, escolhemos Porto de Galinhas para passar alguns dias de férias e a gente se deparou com essa atrocidade ontem que aconteceu com a gente. Né, fomos abordados por um rapaz logo no início da praia, oferecendo, né, o trabalho dele de barraca e cadeira, né, e beleza, nós fomos lá, ele conduziu a gente até a barraca deles, né, combinamos um valor inicialmente, e quando nós fomos pagar a conta, o valor era outro. Nós questionamos, eu falei, cara, não foi esse valor que você havia combinado com a gente? Estavam cobrando quase o dobro. Quase o dobro do valor. Eu falei, não, né? Eu falei, não, eu não vou pagar o valor que a gente tinha combinado. Ele, sim, você vai pagar esse valor. Já passou a mão na cadeira e jogou em mim, e eu tentei me defender, já me jogaram no chão. Quando eu me dei conta, não era nem um, nem dois, tinha uns 10, 15 em cima da gente, batendo na gente. Olha a situação que tá meu rosto está completamente danificado. Toda a lateral do meu corpo aqui tá machucada, porque eles bateram muito em mim. O Cleiton, meu companheiro, ele saiu correndo, ele conseguiu se escapar. Tinha aproximadamente uns 30 já, mais ou menos, nesse momento. Avistamos o salva-vidas, né, que estava logo próximo da gente, ele conseguiu pedir ajuda para salva-vidas, e nesse momento eu consegui sair do chão também, né, e eles me batendo, né, de todas as formas, com cadeira, com soco, com pontapés, enfim, consegui sair correndo, pedindo ajuda, gritando, entrando entre as barracas, pedindo ajuda, ninguém nos ajudou, todo mundo filmando, mas ninguém nos ajudou, e aí até que o Corpo de Bombeiros colocou a gente em cima do carro deles, e eles
não contente, continuou agredindo a gente, batendo na gente, subindo em cima do carro. Essas imagens estão rolando por aí, jogando areia no nosso rosto. E até que a gente, graças a Deus, graças também ao Salva-Vidas, quero aqui também humildemente agradecer a eles, né? Porque se não fosse eles, essa hora a gente estaria morto, porque realmente foi um massacre, Isso que aconteceu com a gente foi um ato assim de atrocidade mesmo. Antes do Salva-Vidas sair, eles conseguiram me tirar de cima da caminhoneta, arrastou de novo para 10, 15 metros e me deram muito chute nas costas, na cabeça, tá? Eu quero deixar aqui registrado a indignação. Eu sei que Porto de Galinhas é um lugar maravilhoso, recebe turistas, não é do Brasil inteiro, é do mundo inteiro. É um lugar lindo, né? Tá? Mas... Só que assim, gente, enquanto tiver essa situação, não venham para Porto de Galinhas. Eu não sei se esse lugar tem um prefeito, eu não sei se esse lugar tem vereadores, eu sei que esse lugar tem um hospital que não tem um raio-x, nós tivemos que ser transferido para Ipojuca, não tinha ambulância, tivemos que pagar do nosso bolso. Eu queria, prefeito, que você passasse por uma situação dessa lá na praia. Tá? A gente não vai deixar isso barato. Intimando você a arcar com os nossos prejuízos. Isso não vai deixar, a gente não vai deixar isso barato. Já entramos em contato com todos os nossos advogados. Nós vamos processar a prefeitura, o estado de Pernambuco, e eu espero nunca mais na minha vida as pessoas trabalhando, pisar nesse lugar. As pessoas trabalhando, os policiais. Não tem um policial na praia. As pessoas, não tem os policiais que nos atenderam depois são muito simpáticos. A galera do hospital também muito simpáticos, também nos atenderam super bem. Os policiais conseguiram resgatar os nossos pertences. Mas não tem estrutura, a cidade não tem estrutura para receber turistas. Né? Isso não foi a primeira vez que aconteceu com a gente. Recebemos várias outras pessoas, já passaram relatos de pessoas que passaram pela mesma situação que nós. Então, fica aqui a nossa indignação. Saímos ontem da delegacia por volta de meia-noite, que até então a gente não tinha conseguido fazer o boletim de ocorrência. Eles pediram para a gente fazer todo o nosso tratamento, né, hospitalar, para depois a gente voltar para a unidade lá da polícia para a gente fazer o boletim de ocorrência. Fizemos o boletim de ocorrência e estamos aqui trancados, né, no quarto de hotel, porque a gente não consegue sair, a gente está com medo dessa situação. E já tentamos antecipar a nossa viagem de volta para o Mato Grosso. E vamos ver, né, o que vai acontecer. E eu peço ajuda das emissoras de televisão para que realmente nos ajude. Divulgue isso, gente. As pessoas não podem passar por isso. Não pode ficar desse jeito. Vai acabar com tudo, vai acabar com essa praia linda. A praia é linda. E se continuar assim, não vai ter mais turismo em Porto de Galinhas. Entendemos que não são todas as pessoas. Acontece com mas muita está gente. acontecendo com muita frequência isso aí. Nós somos empresários na cidade onde a gente mora. Tá? Há mais de 40 anos eu moro naquele local. O Johnny mora lá há 10 anos. E a gente se programou para essa viagem há mais de 6 meses. A gente comprou um pacote de viagem, né? Pagamos por tudo, né? E agora estão pagando por isso também, inocentemente, sem merecer. Olha como é que a gente está. Vocês estão vendo as imagens, tá? Agora, eu só quero deixar aqui o meu relato de uma situação. Muitas pessoas nos falam quando a gente vai para o Rio de Janeiro, por exemplo. Nossa, o Rio de Janeiro é muito violento. Depois, se for o caso, corte isso aí. A gente foi para o Rio de Janeiro nos últimos 5 anos, pelo menos 5, 6 vezes. Nunca vimos uma situação dessa lá. Nunca passamos por isso lá. Nunca ninguém cobrou R$1 a mais do que foi o combinado. E aqui, infelizmente, isso está acontecendo. Com muita frequência. A polícia tem que tomar providência, sim. Os mandatários da cidade têm que tomar providência. Vocês estão sendo omissos e vão ser responsabilizados. O vídeo deles viraliza, toma-se uma proporção que eu acho que nunca ninguém imaginou ali dentro do estado de Pernambuco. Então, estou aqui fazendo um comentário de plantão. E as coisas começam a cair. Inclusive as coisas do Estado. Quando eu falo o Estado, é o Estado. É o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Cabe ao Estado a regulamentação, a supervisão, inclusive se tiver tudo certinho, beleza, se tiver errado, tem a punição. Cadê o Estado nessa história toda? Por quê? Com tudo isso começou a acontecer, começou um levante, não vá a Porto de Galinhas. Mexer no bolso. Acabou de sair uma matéria
que já se espera uma queda de 30% agora para o ano de 2026. Já caiu, assim, se você olhar, geralmente, sei lá, tantas pessoas procuram pôr de galinhas por dia. Caiu já 30% e vai cair mais. E eu espero que este caso comentado aqui faça você repensar se você vai para pôr de galinhas. E se você for a pôr de galinhas, não use as barracas. A da Maura com certeza não, mas nenhuma das outras. Tem restaurante, tem outros lugares, fica no hotel, vai para outro lugar, anda só pela praia e vai embora. Mas não se utilize, não consuma, porque a cidade precisa pagar pelos seus erros. Inclusive, nesses erros que eu digo, onde dá omissão do Estado. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que é o nome dela, ela, e não estou aqui falando de direita ou esquerda, porque eu realmente não me ligo, crime, não perguntem quem você votou. Mas nesse caso aqui, a governadora deu uma entrevista que eu vi, que é uma entrevista, no mínimo angustiante, porque ela está muito calma. Ela está numa calma, eu queria ter a serenidade dessa senhora. De verdade eu queria ter. Mas não tenho. Por quê? Porque eu tenho sangue, né? Eu olhava para a senhora e falei assim, Porto de Galinhas é um lugar tão em paz, tão bonito. Então você não viu, minha senhora, tudo que já escrevem no Google, nas avaliações das barracas do seu lugar tão tranquilo? Você não viu? Você não lê? Você não vai atrás? Você não pergunta? Você não vai ver o Instagram das pessoas? Você não tem desejo de pesquisar o que as pessoas estão pensando e falando sobre Porto de Galinhas? Além desse crime? Quantos outros estão sendo cometidos? Porque não é um caso isolado. Não é um caso isolado. E não é um caso isolado porque eles têm a segurança de que nada vai acontecer com eles. Quando você tem a segurança de que nada vai acontecer com você? Quando o Estado é ausente e você é o dono do seu próprio Estado. A prefeitura, eu perguntaria também para o prefeito, que também deu um depoimento, todo marcadinho. Gente, vamos combinar uma coisa, parem de fazer, pelo amor de Deus, políticos, empresários, pessoas que vão me dar entrevista, não façam media training. É insuportável você ver uma pessoa preparada para falar. Cara, você não é a Fernanda Montenegro, você não é a Fernanda Torres, você não é o Antônio Fagundes. É nítido que está tudo sendo orquestrado, decorado, nada está sendo orgânico, nada está sendo verdadeiro. Parem de fazer media training. Parem, gente. Quem vai te entrevistar sabe que você está decorando, você não está nem ouvindo a pergunta. E o prefeito também fala, estamos aqui, muito não sei o que lá, muito não sei o que lá. Tá bom, pergunto para ele. Você não leu também o Google nenhum momento da sua vida como prefeito? Não sei se você está segundo mandato, terceiro, quarto, sei lá. Você não leu também. Você não sabe o que estava acontecendo. Então, a ignorância do assunto é pior do que o conhecimento. Você não tem saída. Ou você sabe o que está acontecendo e não fez nada, ou você não sabe e a ignorância é pior. É pior. A ignorância me irrita mais do que o conhecimento, que também me irrita bastante. Porque eu pergunto novamente, um Porto de Galinhas está sendo sitiado por um poder local, cujo Estado nada faz. E agora a Secretaria de Turismo de Pojuca falou que agora tem que ter no cardápio as normas de cobrança das barracas, que eles podem cobrar. Eu pergunto de novo, aí agora vão fazer cadastro dos garçons junto com a associação. Tá bom. Uma burocracia que não vai dar certo, né? Primeira coisa, eles suspenderam a barraca da Maura por 14 dias, é isso? Sei lá, por 2 semanas. A barraca está interditada por 2 semanas, 15 dias. Ela tem que ser cassada, a licença dessa senhora. Ela não pode ter algo que é para um turismo que vai, inclusive, trazer problema financeiro para a cidade. Ela tem que ser cassada. Essas pessoas, todo mundo tem que passar de novo, tem que começar do zero o recadastramento dessas barracas, entender quem é que é dono dessas barracas, o que eles querem fazer com essas barracas, o que eles querem, por onde eles vão caminhar com o turismo, que é um turismo brasileiro, é um turismo internacional, mas que é o Brasil que muitas vezes sai mal na foto por conta do atendimento que foi feito lá dentro. Então, de novo, não adianta o Estado sempre sair a reboque do problema, sendo esse um problema existente há muito tempo. Há muito tempo. Você vê relatos e relatos, que eu não vou ficar mostrando todos aqui, senão vai ser um vídeo de 2 semanas e meia sem parar. Tem relatos, gente, da vida inteira. Eu acabei de trazer meu relato de 2001. Eu fiquei horrorizado com o que eu estava vendo ali de churrasco em cima de Arrecife. Nem sei se ainda tem isso hoje em dia. Achei uma coisa tão grotesca que sai correndo. 2001.
Estou em 2025, gravando agora, dia 30 de dezembro de 2025. Quantos outros tem? Quantos? Agora estão saindo um monte de vídeo de gente chamando polícia, isso, aquilo, de antes do dia 27 de dezembro. Então não venham me dizer que isso é um problema isolado, que isso nunca aconteceu, que veja bem, a gente não é assim, isso é ponto fora da curva. Não é. Então, se não é um ponto fora da curva, onde os senhores estavam todos, senhores e senhoras? Não me venham com esse papo. Então, convido, tá todo mundo convidado aqui a falar, se quiser. E aí, as pessoas que bateram no casal saíram com uma nova vertente, porque nada, você precisa, né? Pedir desculpas é um ato muito consciente, muito humano. Quando você pede desculpas porque você de verdade percebeu o erro que você fez e você quer melhorar como ser humano, você pede desculpas de fato, mas você pede desculpas sem o vírgula mas, que é o que vai acontecer agora. Eles nem pedem desculpa, eles na verdade agora se colocam como as verdadeiras vítimas. Quem bateu é quem na verdade apanhou. Vamos ver o que eles falam aqui, que o segundo lado, que eu sempre falo, que eu falo com todo mundo, vamos trazer a versão dos algozes de tudo, né? A história... Salve minha tropa, primeiramente bom dia, eu sou o Márcio, dono do canal, tô aqui para os meninos esclarecer esse episódio de ontem aí, pode falar aí, minha fera. E aí, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, a história ela sempre tem dois lados, né? Então aqui a gente vai apresentar o nosso. Primeiro eu queria deixar claro, velho, que não existe cúmulo algum sobre homofobia. Não foi um caso de homofobia. Os caras estão tentando atrelar isso aí na história e não foi isso. O resumo da história foi mais ou menos esse. Esse aqui é o companheiro Eduardo, tá? Foi ele que abordou o cara lá de cima, veio explicando que o aluguel da estrutura custava R$80, que tinha que comer e tal. Aparentemente os caras estavam embriagados, eles estavam com outro litro de uísque. Tá, com 2 litros de uísque. E, ok, chegaram aqui, sentaram e tal, e assim, houve o primeiro lance. Filma a bandeira aí, por gentileza, mano. A gente tem um lance aqui que é o limite das bandeiras, tá? Aonde não pode ser ultrapassada. Então eles estavam mais ou menos aqui na frente. Então nossa companheira Vera veio com uma outra família e foi aplicar aqui o guarda-sol. O que foi que eles fizeram, Vera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando o cliente chegou, a gente abordou um cliente, o cliente ia sentar na frente. Quando a gente colocou as cadeiras para o cliente sentar, simplesmente ele pulou da cadeira dele para a cadeira da frente e disse que ninguém ficaria na frente deles. Aí, sabe o que acontece também, gente? Tem muitos vídeos aí falando sobre Porto, que cobra, que não cobra, mas também não sai vídeo falando do outro lado da história. Gente, infelizmente, tem pessoas que saem com o intuito de, tipo, tirar uma onda. Chega assim, não, velho, aqui é um espaço público, eu vou sentar, eu não vou pagar. E, gente, infelizmente não é um espaço público, a praia sim é pública, mas existe uma concessão pra gente trabalhar. Pô, se tu chegar aqui na cadeira e sentar, ninguém vai te proibir de sentar na areia. Mas se tu sentar e usar o guarda-sol, velho, tu vai ter que pagar o serviço do guarda-sol. Porque ninguém aqui tá trabalhando de graça, todo mundo aqui é trabalhador. Então, o lance específico foi com um rapazinho. E eu trouxe o cardápio pra falar o cara sobre valor e tal. Nesse desentendimento que teria que pagar os guarda-sóis, ele falou que não ia pagar nada. Nada. Porque aqui era um lugar público e ele não ia pagar nada. Nada. Aí quando você questionou que teria que pagar, o que foi que ele fez com você, Dinho? Ele me agrediu, deu um mata-leão em mim. Quando direitinho, primeiro ele deu uma tapa no teu rosto, no cardápio, depois deu um foi na mata-leão. hora que você o empurrou. Depois que você empurrou, ele aplicou um golpe de jiu-jitsu em você. Ele deu um mata-leão no Aí eu Dinho. tava apagado no chão, os meninos foram me socorrer. Gente, com todo respeito, assim, velho, não tô desmerecendo você não, meu companheiro. Olha o calibre do rapaz, velho. Olha o cara como era. Cara fisiculturista. E assim, gente, e outra coisa, tá? Outra coisa. Foi falado que foi em torno de 30 homens em cima do cara. Velho, na hora da confusão, geralmente foi uma briga generalizada, isso aí eu não vou defender. Isso é hipócrita de falar que não foi. Mas que 30 pessoas já agrediu ele, não foi não. Foi em torno aqui de, sei lá, 4 ou 5 pessoas. Esse aqui é um companheiro nosso, um turista, cliente há anos, e vai dar aí a versão dele aí sobre a equipe, sobre a rapaziada aí. Bom dia, primeiramente, né? Meu nome é Guilherme, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou frequentador de Pô de Galinhas há muitos anos, né? O Dinho, o pessoal, todo mundo aqui, eu fico sempre nessa barraca, nunca aconteceu nada comigo, entendeu? A gente fica triste, porque Pô de Galinha é um dos poucos lugares do Brasil que a gente ainda pode deixar. E um detalhe que eu estava esquecendo de falar. A dona da barraca ainda mandou, enquanto eles estavam ali na delegacia ou no hospital, que a polícia leva os pertences que eles deixaram na praia, a dona ainda manda o Pix dela para eles pagarem. E eles pagaram. Pelo que eu li uma matéria, eles pagaram. Quer dizer, depois de tudo aquilo, a dona ainda manda cobrar... Minha senhora, você vai ter mandado... Você vai ter ido lá pedir desculpa. E não cobrar algo que é incobrável. Não pode. Até onde a gente vai? Bom, o menininho lá... Porque agora vira um menininho, né? Na hora é uma mão. Agora o menininho falou que levou um mata-leão. Querido, você levar um mata-leão, você te quebra, né?
Golpe de jiu-jitsu. Você percebe que as pessoas, eu não sei se eles lutam jiu-jitsu ou não, esse casal, mas você percebe que as pessoas trazem, vamos dizer que eles não lutem, então eles já trazem neles visões sobre o outro de coisas que eles acham que são. Então assim, nada como falar que o cara é lutador de jiu-jitsu porque ele tem corpo pra isso, nada como falar que como bom lutador de jiu-jitsu me deu um mata-leão. É legítima defesa. É de verdade você quer passar por legítima defesa? Você quer fazer o caso do Leandro Ló, é isso? Você deve ter visto o caso do Leandro Ló, que o tenente saiu como legítima defesa. Então é assim que você quer sair? Ou é surto? Ou é violenta emoção? Porque hoje em dia as defesas estão me dando legítima defesa, alguns são realmente, como aconteceu no caso do Leandro Ló, foi julgado dessa maneira, então no caso do Leandro Ló, o autor não é autor, ele é inocente. Mas hoje é assim, eu só ouço legítima defesa, violenta emoção e surto. É isso que vocês vão me falar também. Você surtou porque levou uma legítima defesa e aquilo te deu uma violenta emoção. Não dá, né? Não dá para você querer reverter, inverter. Falta coerência em tudo isso que se diz. Cadê o mata-leão? Às vezes pode não deixar marcas. Isso é real. Mas cadê? Não tinha ninguém gravando? Não tem câmera? Outra coisa. Ô, dona prefeitura, não há câmeras de segurança naquelas praias? Não tem câmera de segurança? Não tem raio-x no hospital? Numa das cidades mais visitadas, um dos locais de maior turismo de um estado, não tem um raio-x numa UPA? Você não tem ambulância? Você não tem viatura de polícia? Ah, então fecha a porta, gato. Fecha a porta, vamos fechar. Fecha a porta de Galinhas. A gente deixa aquilo se tornar um ambiente bonito da própria natureza, local preservado, fechado, mas fecha. Porque se você não tem condições básicas no lugar com tanto turismo, aí eu não vou mesmo. Que eu não vou a local que não tem sustentação, que não tem estrutura de nada. De absolutamente nada. Eu não vou, você não vai me ver, mas nem a pau juvenal. De jeito nenhum. É assim mesmo. Nada vai melhorar. É isso. Bom, e outra coisa, todos os custos desse casal... Cadê o ressarcimento, senhor prefeito, senhora governadora do estado de Pernambuco e senhor prefeito de Pojuca? Paga do bolso. Paga do bolso. Mas paga. Paguem, gente. Dinheiro também tem que sair logo. Tem que sair logo. Você precisa mostrar suas desculpas também abrindo a carteira para que a sua vítima, que é vítima dentro da sua cidade turística, pare de gastar. Cadê? Ou estão esperando que o tempo passe e daqui a pouco, ano novo, 26, eu não quero mais falar de 25, é isso? Ai, 26 tem ano eleitoral. Então, espero que o caso do casal Johnny Andrade e Cleiton Zanata sirva para alguma coisa, para melhorar, inclusive, aquela região de um estado tão bonito que é o estado de Pernambuco, que eu vou sim, não vou para Porto de Galinhas. Isso você não vai me ver lá. Mas eu vou porque minha cunhada é de Recife, adoro minha cunhada, um beijo pra Rana Feijó. E eu vou sim para Recife. Para Recife eu vou. Fica até o convite para governador se quiser me dar uma entrevista ao vivo ali. Então é isso, um beijo para vocês. Esse é um beijo pro Johnny Andrade e pro Cleiton Zanata. Que vocês saiam ainda mais fortalecidos como casal e como seres humanos e como grandes homens que vocês são. Vocês que sejam abraçados por toda a nossa comunidade LGBTQIAP+, e que a própria comunidade LGBTQIAP+, abrace vocês em todos os sentidos e que a gente, como uma comunidade fortalecida, importante, financeiramente ativa e muito vital para a economia deste país, que a gente mostre o poder que a gente tem, inclusive, no bolso. Se toda a comunidade LGBTQIAP+, deixar de ir para Porto de Galinhas, você vai ver como vai cair o rendimento daquela reserva, vai todo mundo pedir, pelo amor de Deus, perdão. A gente tem, como comunidade LGBTQIAP+, a gente tem que se fortalecer, inclusive entendendo o nosso poder financeiro. E as mulheres também não vão a locais machistas. E os negros também não vão a locais racistas. Quando a gente se entende como um grupo único e com poder financeiro, a gente faz com que o outro lado, se não melhorar porque humanamente não entendeu, mas vai pensar 3 vezes antes de ser o ogro interno que é, por conta de estar batendo no seu bolso. Dinheiro ainda é uma arma muito importante. O poder financeiro ainda é uma forma muito, muito vital de nós mostrarmos o tamanho que somos. Então, assim, eu não vou ao Porto de Galinhas, inclusive pela homofobia que esse casal
pelo qual passou, e tenho certeza que isso foi gasolina de tudo que aconteceu depois, inclusive contado por eles. Então eles estão trazendo elementos que eu ainda não sei. Eu gostaria de saber do que eles foram xingados durante... Cada soco vinha com um soco moral junto. Cada tapa vinha com tapa de subjugar o outro apenas pelo que ele é. Porque você se sente maior no seu pseudo-poderzinho de heterossexualidade. Então é isso, espero que tenham sido. Desculpa, eu fiquei um pouquinho, tá? Um feliz ano novo pra vocês. Eu tô pronto esse vídeo agora. Um beijo e até daqui a pouco.